Nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de fevereiro, o que até pouco tempo atrás parecia impossível acaba de ficar plenamente possível. A pauta da anistia e o caminho real para destravar o destino de condenados ligados ao 8 de janeiro deram um passo que muda o jogo. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar por que isso não é mais fantasia de rede social. É rito oficial em Brasília. E o que pode acontecer daqui para frente pode deixar o governo em pânico estratégico. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu preciso te contar com calma e com firmeza, porque a frase que muita gente sonha em ouvir, a anistia deu certo, ainda não é verdade, mas algo tão importante quanto já aconteceu. O caminho foi liberado. E quando o caminho é liberado, o impossível vira disputa de voto. E disputa de voto no Brasil é exatamente o lugar onde milagre acontece e onde o governo começa a perder o sono. Hoje 3 trilhos estão correndo ao mesmo tempo. E é a combinação deles que transforma a esperança em chance real. Primeiro trilho: o Senado. A anistia agora tem número, autor e rito. Existe um projeto novo de 2026 que não está no campo do desejo, está dentro do sistema do Senado. O PL 326, do senador Esperidião Amin, que trata de anistia para pessoas processadas ou condenadas em razão das manifestações relacionadas ao 8 de janeiro. Isso está formalizado, registrado e em tramitação. E por que isso é gigante? Porque em Brasília, quando um tema ganha número, protocolo e rito, ele deixa de ser apenas bandeira e vira moeda de poder. A partir desse momento, parlamentares passam a negociar em cima disso, e o governo é obrigado a reagir. O Planalto consegue ignorar grito, não consegue ignorar rito. Rito vira pauta, pauta vira reunião, reunião vira voto, voto vira derrota ou vitória. Segundo trilho: o Congresso e o veto de Lula, que virou guerra aberta. Lula decidiu vetar totalmente o chamado PL da dosimetria, o PL 2162-2023, aprovado em dezembro, que mexia em execução penal e critérios de pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e que, na prática, poderia reduzir punições e alterar progressões em casos ligados ao 8 de janeiro. Esse veto não é conversa. Tem CPF. Virou o veto 13/2026, com data, autoria e tramitação registrada no Congresso Nacional. E aqui está a ironia cruel para o Planalto. Quando o governo veta tudo, acha que encerra o assunto. Na vida real, o veto total faz o contrário, ele acende a fogueira. A oposição agora tem um alvo único, simples, fácil de explicar para qualquer brasileiro e fácil de mobilizar: derrubar o veto. Derrubar veto não depende de frases bonitas, depende de contagem de voto, depende de centrão, de custo eleitoral, de pressão. O governo começa a semana com uma bomba em cima da mesa, porque o veto está em tramitação e pronto para virar aquele tipo de batalha que constrange base e expõe fraqueza. Terceiro trilho: a rua. Nicolas Ferreira tirou a anistia de dentro de Brasília e empurrou a pauta para o asfalto. Nicolas e aliados colocaram a anistia na rua com caminhada e mobilização que ganharam repercussão, despertaram reação da esquerda e trouxeram o tema de volta para o centro do debate. E eu vou ser direto. Mobilização assim não precisa convencer o Brasil inteiro. Ela precisa convencer o deputado e o senador que, por dentro, já pensam assim: se eu votar contra, eu pago na minha base. Se eu votar a favor, viro herói para um público que está faminto por reação. É por isso que hoje dá para dizer: pode comemorar, sem vender ilusão barata. Quando existe rito no Senado, guerra de veto no Congresso e pressão na rua, o cenário muda. O impossível vira negociável. E é exatamente isso que o governo mais teme. Agora eu vou colocar o dedo na ferida. Porque faz sentido falar em governo em pânico nesta manhã. Porque o Planalto está dentro de um dilema em que qualquer escolha sangra. Se Lula endurece e tenta esmagar a pauta, alimenta o discurso de perseguição e aumenta a mobilização. Se Lula negocia e aceita meio termo, a oposição vende como recuo. Eles tremeram. Se Lula tenta empurrar para o debate moral, chamando tudo de impunidade e ataque à democracia, corre o risco de perder no terreno humano, onde histórias concretas de famílias, presos e exageros viram gasolina pura. O veto total ao PL da dosimetria escancara que o governo não quis ajuste, quis bloqueio completo.
Politicamente, isso vira argumento pronto para a oposição repetir 1000 vezes. Se o governo vetou tudo, é porque tem medo do que pode acontecer se o Congresso retomar o controle do tabuleiro. O próprio noticiário oficial do Senado registrou como o veto dividiu governo e oposição e como a decisão ainda precisa ser submetida ao Congresso, que pode manter ou derrubar. E é aqui que entra Esperidião Amin de novo, porque ele está falando abertamente em derrubar o veto e também em aprovar o PL da anistia. Não é só cochicho de corredor. Isso já foi dito em conteúdo institucional do Senado. Na prática, é um recado. Tem gente lá dentro disposta a comprar essa briga até o fim. E aí chegamos ao ponto mais sensível. Alexandre de Moraes, no centro do tabuleiro. O pós-8 de janeiro foi marcado por uma resposta institucional dura, e Moraes virou símbolo dessa linha. A direita martela uma leitura que o governo tenta manter sob controle. A de que o judiciário ocupou um espaço que o parlamento quer de volta. Em debates anteriores, a própria fala atribuída a Moraes reforçou um conflito inevitável, ao sugerir que qualquer anistia acabaria batendo na porta do STF em disputa constitucional. O que isso significa na prática hoje? Que qualquer avanço em anistia ou qualquer vitória na derrubada do veto pode virar um novo capítulo de tensão entre poderes. E o Planalto não quer isso com 2026 batendo na porta, porque tensão institucional não é debate elegante. É instabilidade, manchete, desgaste e imprevisibilidade. Tem um símbolo extra que não dá para ignorar. Nos últimos dias, Moraes pediu vista e suspendeu julgamento sobre o alcance da lei da anistia em outro contexto, o da ditadura. Só esse movimento coloca de novo a palavra anistia no radar do STF e vira combustível narrativo para quem diz que o Brasil entrou numa era de choque permanente entre poderes. Para um país já cansado, isso pesa. Qual é, então, a estratégia da direita? 2 caminhos para não sair derrotada. Primeiro caminho: anistia ampla via PL 326/2026. Se passar, vira troféu histórico e recoloca o Congresso como protagonista, mostrando que o Legislativo ainda sabe corrigir rumos. Segundo caminho: vitória prática pela dosimetria, derrubando o veto de Lula. Mesmo sem anistia total, uma mudança em execução penal e critérios de pena produz efeitos concretos. Gente saindo antes, pena reclassificada, progressão acelerada, e a oposição vende isso como correção de rota. É por isso que o governo está tão pressionado. Mesmo que tente matar a palavra anistia, ainda precisa enfrentar o trilho técnico, frio, de efeito imediato, que é o veto em tramitação. E claro, pairando sobre tudo isso, está o nome que ninguém consegue tirar da conversa: Jair Bolsonaro. Mesmo quando o texto fala oficialmente em presos do 8 de janeiro, o país inteiro entende que o tabuleiro é maior. Bolsonaro é o imã político da direita, e qualquer pauta de anistia, de revisão de punições ou de dosimetria vira combustível direto para a narrativa de 2026. Perseguição, excesso, resposta desproporcional, Estado contra o cidadão. Do lado de cá, o governo tenta cravar o carimbo de impunidade e ataque à democracia. É justamente por isso que esse tema não morre. Ele não é só jurídico, é eleitoral até a última linha. O que pode acontecer a partir de agora? O cenário provável é uma escalada em 3 movimentos. Primeiro, a oposição vai tentar transformar o veto em votação inevitável, empurrando o Congresso para o centro do palco, sob luz forte, onde voto tem cara, nome e consequência. Segundo, o Planalto vai trabalhar dia e noite para segurar o centrão, oferecendo agenda, emenda, cargo, promessa, aquele kit tradicional de sobrevivência que Brasília conhece de cor. Terceiro, o STF vira o fantasma do debate porque qualquer avanço em anistia ou dosimetria pode virar uma nova frente de disputa institucional, e essa tensão tanto pode travar quanto acelerar o processo, dependendo do clima político da semana. Quando o país entra em modo vai votar ou vai travar, quem leva vantagem é quem consegue manter pressão constante, sem deixar o assunto esfriar. E hoje a direita está claramente tentando fazer exatamente isso. Rito, veto e rua pressionando ao mesmo tempo. Então eu termino do jeito que esse assunto merece, sem enrolação. Se o que ontem era impossível hoje é plenamente possível, se a anistia voltou ao trilho,
Se o veto de Lula virou guerra declarada, e se Nicolas empurrou o tema para as ruas, a pergunta é só uma. Você acredita que o Congresso vai ter coragem de enfrentar o Planalto e o STF até o fim, ou vai recuar na última curva e transformar tudo num grande acordo silencioso de Brasília? Me responde aqui embaixo sem medo. A anistia deve avançar. Sim ou não? E por quê? Por justiça? Por política? Ou por estratégia? Para 2026. E se você quer acompanhar cada passo dessa guerra, se inscreve agora no Pátria Sem Filtro, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem você sabe que não aceita viver num país onde só um lado pode tudo e o outro paga a conta calado.